Ei, Eduardo, tudo bem? Bom dia. Olá, Andréia, bom dia. Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Vamos para mais uma sessão, né? Que bom, né? Sim. Bom dia, Bom Bom dia, dia. bem-vindo. muito obrigado.
Bom dia a todos novamente. Acho que a gente pode começar, né, Eduardo? A Sim, Jade estava aqui, faltava ela entrou e saiu. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela volta. ok. Ela deve ter perdido a conexão, né? Sim, deve ter tido algum problema. Talvez a gente começa e o dela, na ordem aqui, tá, é a última apresentação, aí ela entra, né, e vai acompanhando para a gente não atrasar. Ok, sim. Vamos começar, sim. Então vamos começar. Primeiramente agradeço a presença de todos, né? E me apresentar, né? Sou Eduardo Perrotti e estou aí acompanhado da Andrea, né? Seria o moderador e a Andrea será a líder de sessão. Essa é a sessão 28, né? Estamos online apenas. E essa sessão começa às 8h30, termina às 10 horas e terá 4 apresentações. Então, a primeira apresentação, de número 1602, será o Roadmap to Implementation and Management of Innovation in the Brazilian Civil Construction Industry, que será apresentado pelo Vinícius Rodrigues Silva Pires, né? Os autores são Vinícius Rodrigues Silva Pires, Eliane Antônio Simões e Cláudia Brito Silva Cirani. Depois teremos o artigo 758, que fala sobre auditoria de inovação, análise do setor siderúrgico de Divinópolis, de autoria de Marcelo Agenor Espíndola e Frederico César Mafra Pereira. Em seguida, teremos o artigo 1879, inovação gerencial e adaptação ao ensino remoto em universidades públicas, de Jade Medrado Santos, Kevin Vitor Dantas Tanan e Pedro Felipe da Costa Coelho. E, em seguida, o artigo 1531, Barreiras à implantação do Lean Startup, uma revisão sistemática da literatura, de Emanuela Leal Codonotto, espero que tenha falado correto, Ana Lúcia Vitali Torcomian e Fabiane Letícia Lizarelli. Essa é a ordem que está na programação. É essa mesmo, André? Você tinha dito que a Jade seria a última, mas na minha programação aqui ela está como terceira. Não, mas não tem problema não, Eduardo. É porque eu falei a ordem que aparece aqui para mim, sabe? Mas não Ah, tem tá bom. problema não. A Isso aí é o Jade de voltou menos. aí. Tá ótimo, Ela então voltou. agora. Então eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a apresentação, né? Que vai ser por Perfeito. vídeos, que os autores já enviaram. E aí depois, após cada vídeo, a gente abre aí um tempo de até 8 minutos, né? Para você moderar e fazer o debate. E no final, então, a gente abre, né? Um tempo maior aí, em torno de 20 minutos, para a gente discutir, né? Todos junto e relacionar aí os trabalhos. Então, eu Perfeito. vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do artigo Roadmap to Implementation and Management of Innovation, Brazilian Civil Construction Industry.
Esse artigo é o resultado da construção de uma dissertação de mestrado e seu aprimoramento ao longo do tempo. Foi escrito por mim, Vinícius Rodrigues Silva Pires, com a orientação de mestrado da professora Eliane Antônio Simões, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, e aprimorado juntamente com a minha orientadora de doutorado hoje, Cláudia Brito Silva Cirani, da Universidade 9 de Julho. Sabe-se que a construção civil brasileira ela é um setor-chave na economia, determina vetores de desenvolvimento social, indica soluções para essas questões sociais, econômicas, técnicas, é um forte motor de geração de renda e empregabilidade. No entanto, no quesito inovação, nós sabemos que a construção civil ela apresenta algumas barreiras específicas, são únicas devido às características diferentes que ela apresenta. Algumas que nós já sabemos e temos relatado na literatura são a desconfiança dos clientes com relação à inovação na construção civil. Ela é muito bem aceita na tecnologia, mas quando nós falamos dos nossos imóveis, a gente tem normalmente um pé atrás com relação a essas inovações. Tem pouco apoio governamental, predominância de pequenas empresas sem os recursos necessários para investigação e desenvolvimento, o elevado custo das suas instalações, bem como também alguns oligopólios que nós enfrentamos na área. Esse estudo traz a ideia de que a inovação ela não é apenas o resultado de uma ideia, mas ela é sobretudo a ação para torná-la efetiva e gerar resultados para as organizações envolvidas. O roadmapping, que é a ferramenta utilizada para o desenvolvimento da proposta do estudo, ele tem sido aplicado e divulgado entre organizações de diferentes portes, focando em alcançar um alinhamento efetivo dos objetivos estratégicos de uma organização com tecnologias relacionadas a produtos que são considerados elementos chaves para o sucesso dos negócios. O trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um roadmap específico para uma construtora para a implantação e gestão de inovações, além de indicar algumas proposições práticas a serem implementadas pelas empresas. Essa figura ela demonstra passo a passo de como foi a caminhada para a nossa construção da fundamentação teórica. Nós iniciamos as pesquisas tentando entender os conceitos de inovação nas empresas, a inovação na construção civil especificamente, passando depois para como essa inovação ela é gerenciada, então buscando os conceitos de gestão da inovação, o que já se sabe, como ela é desenvolvida, em que empresas ela está sendo desenvolvida, qual o nível que o conhecimento acadêmico está a respeito da gestão da inovação. Depois nós passamos para o entendimento da ferramenta que seria utilizada, que é o roadmap, quem fez, como ela está se desenvolvendo, até os dias de hoje, em que ela é utilizada, para quais setores, como ela é montada e desenvolvida. Depois nós passamos a um pouco do planejamento estratégico, que é o ponto-chave da empresa onde o trabalho se insere, até que a gente chega na construção aí do roadmap para a gestão e implantação da inovação na indústria da construção civil brasileira. Como proposta de resultado, nós criamos e dividimos o roadmap em duas partes. A primeira é essa apresentada nesse slide, um roadmap de preparação da empresa para a inovação, onde ela vai trabalhar ali a comunicação, os recursos e as parcerias necessárias para que ela consiga desenvolver as suas inovações. Preparação concluída, a empresa passa então ao roadmap realmente proposto, onde a empresa é dividida em 4 setores: produto, processo, parte organizacional e marketing, e os eventos que se desenrolam são divididos em 3 etapas: pré-workshop, durante o workshop e pós-workshop. Desse tempo, a gente vai selecionar e avaliar os cenários e os objetivos da empresa, selecionar as ideias que fazem parte desse objetivo, planejar as execuções e depois avaliar e retornar com feedback de tudo aquilo que estiver acontecendo. Sempre entre uma etapa e outra, nós temos ali um gate de decisão se o processo continua ou se ele para por ali para ser reavaliado. Para o desenvolvimento do estudo, que foi realizado seguindo a figura ao lado do slide, nós utilizamos de 3 métodos basicamente:
bibliometrias dos temas para a construção do referencial teórico, o Design Science Research para o desenvolvimento do roadmap e um estudo de caso para a validação do artefato resultante. Para a avaliação do artefato, foram criadas 5 proposições com base na literatura para que nós pudéssemos avaliar ali a aderência do artefato com a necessidade e com os objetivos do trabalho. Ao longo do trabalho, vocês podem observar detalhadamente os resultados e comparar a aderência do artefato criado com as proposições teóricas e os objetivos. Pode-se observar a grande importância do desenvolvimento de pesquisas de inovação especificamente no setor da construção civil e um grande desejo da continuação dessa pesquisa, sobretudo para vencer as limitações, como, por exemplo, o estudo de caso único, que foi o que nós conseguimos realizar. A equipe agradece o interesse pelo trabalho, esperamos que possam o ler na íntegra e ficamos à disposição. Muito obrigado. Muito bom. Excelente trabalho. Agradeço aí ao Vinícius, foi você mesmo, né, Vinícius? Fez a apresentação, gravação do vídeo e o trabalho, né, de mestrado. Excelente aí. Percebi no trabalho um cunho bastante prático, né? Então, desde o início, né, você coloca que a inovação é algo que deve gerar resultado. Isso é importante e mostra que você está dando um viés bastante prático aí para o seu trabalho, né? E você seguiu nessa mesma linha, né? Logicamente, amparado aí na revisão bibliográfica que você fez, com todas as suas proposições, mas foi em busca de um case, né? Ou seja, quis aplicar toda essa teoria aí que você desenvolveu a partir da revisão bibliográfica e da metodologia toda que você criou aí, né, mesmo que adaptada aí ou baseada, né, em outras teorias, outros artigos que você leu, livros, mas foi atrás de um caso prático, né? Encontrou aí uma empresa, né, a VIP, e foi interessante. Aparentemente eles deram bastante abertura para você. Depois eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? E você não se limitou aí a um estudo de caso tradicional, vamos dizer assim, né? Que você vai em busca somente das informações, de como a empresa está, o que que ela está fazendo, né? Mas você foi em busca de modificar a empresa, né? Isso é uma coisa, é um fato bem interessante. Não, não diria que é raro, né? Mas é bem importante, né? Porque você continuou com essa aplicação prática, foi diretamente na empresa e demonstrar os resultados, os benefícios da sua tese aí, da sua teoria, numa empresa real, né? Isso é muito importante, né? Assim, as empresas, né? Como nós vamos ver aí ao longo e até principalmente na próxima apresentação também, empresas são o laboratório do administrador, né? Sim, difícil fazer de outra maneira, né? Você tem até outras opções, mas a melhor delas, sem dúvida, é você mergulhar numa empresa e ter toda a abertura que felizmente você teve, né? Para entender como as coisas funcionam, como se desenrolam os processos, né? E felizmente você foi aí, obteve bastante sucesso, né, nessa empreitada, fazendo uma análise bastante prática e conseguindo pessoas dentro da empresa e até fora dela, né? Eu vi que você pegou ali também um dos fornecedores e conseguiu envolver a alta administração e até promoveu o workshop, teve discussões, né? Achei bastante interessante, né? E todo
a trilha que você seguiu, né, para desenvolver esse conhecimento e para testar toda a sua teoria aí dentro de uma das empresas, né, dentro de uma empresa. Então, achei um paper bem interessante e com um viés bastante prático, né? Você pegou uma empresa como não só como laboratório de observação, né, de como as coisas funcionam, mas se colocou como agente de transformação dentro dessa empresa. Então, uma das a primeira questão que eu colocaria para você aí, dentro desse pouco tempo que nós temos aqui, depois eu abro para os outros colegas também, como foi a receptividade, né, dentro da empresa, que quando você apresentou essa a proposta aí de estudo de caso, que não sei se logo no começo você já colocou essa proposta, né, de fazer esse tipo de transformação, né, o workshop e tudo mais, como que foi a receptividade aí da empresa para esse experimento? Bom, novamente, bom dia a todos. Muito obrigado, professor, pelas considerações até o momento. É importante a gente dar um pequeno contexto a respeito. O mestrado que eu fiz era um mestrado profissional. Então, nós tínhamos que chegar a uma conclusão de algum artefato como objetivo já logo de início. Então, essa foi a busca, e por isso até essas questões mais práticas e mais focadas. A minha história na construção civil ela já beira os 17 anos. Essa empresa é uma empresa familiar, é uma empresa da qual eu sou sócio, um dos sócios, hoje em dia, né? Comecei bem na parte de baixo e fui subindo, 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 até que hoje sou um dos sócios da empresa. Então, a receptividade e a abertura foi um tanto quanto mais fácil para mim por essa condição. Então, eu tenho contato, obviamente, próximo com todos os sócios, a gente consegue discutir de forma fácil. Hoje eu estou na alta cúpula da administração, então foi bem fácil a gente chegar nisso com uma proposta. O objetivo de início já foi esse realmente, professor, de realmente fazer alguma transformação, de contribuir, né? A gente tinha bastante dificuldade na empresa com relação à inovação, em alguns aspectos que a literatura apresentava, em outros aspectos que especificamente a empresa apresentava e que eu acabei não encontrando na literatura. E aí a gente tentou juntar todas essas informações que nós tínhamos, o que a literatura apresentava, e criar uma estratégia ali, um método de gestão para que a gente pudesse superar essas questões. Com os poucos recursos, obviamente, que a empresa tem, é uma empresa de pequeno porte. Então, essa foi a estratégia empregada. E por isso, até a facilidade dos dados, os fornecedores, como a empresa é muito antiga, são todos já parceiros de longa data, tanto fornecedores, funcionários, clientes. Então, a gente tem bastante contato e, graças a Deus, uma boa amizade com todos eles. Então, o relacionamento é bem fluido. Foi tranquilo essa parte de relação, de contato, de implantação. Então, foi bem tranquilo. Que bom. Obrigado, Vinícius. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o tema colocado pelo Vinícius? Temos tempo ainda, André? Temos mais um minutinho. Hum. Eu tenho uma questão. Bom dia. Eu só queria saber, Vinícius, você falou que agora você está no doutorado, como que você seguiu isso? Porque você colocou até o estudo de caso único e agora achei interessante saber que você estava dentro da empresa. Acredito que isso seja bastante positivo, mas imagino que tem uma continuidade, já que você foi para o doutorado. Só queria saber esses próximos passos, bem brevemente. Próximos passos, a gente está seguindo a pesquisa na mesma área, desenvolvendo o método. O objetivo é testar isso em outras empresas. Provavelmente no começo do ano que vem, até março, eu devo estar indo para Portugal e a gente vai trabalhar isso lá também. Então, o doutorado vai ser sanduíche. E o desenrolar dessa história é essa: a gente segue essa pesquisa e vai testar aqui, vai testar um pouquinho lá e ver aonde a gente consegue chegar no doutorado para melhorar bem esse método, se tudo correr bem. Muito bacana. Então, a gente pode ir para o próximo, Eduardo?
Depois a gente volta, né, na discussão. Sim, claro, no final podemos discutir mais. Ok. Então, vamos agora para a segunda apresentação, Auditoria de Inovação, Análise do Setor Siderúrgico de Divinópolis. Olá, pessoal. Vou estar apresentando para vocês aqui o nosso artigo. Só um momento, só compartilhar aqui com vocês. Ok, pessoal. Nosso artigo vai falar sobre auditoria de inovação, uma análise do setor siderúrgico do município de Divinópolis, uma cidade aqui do interior de Minas Gerais. A nossa linha é gestão da inovação. Os autores Frederico César Mafra Pereira e Marcelo Agenor Espíndola, que no caso sou eu. Na nossa introdução, a gente vê que a exigência do mercado por produtos de alta qualidade e competitividade impulsionou a importância da inovação como um fator crucial para a geração de valor às organizações. Nassif, Correia e Rosseto, 2020, sustentam que a busca pela inovação precisa ser considerada até mesmo em contextos de recessão, contextos esses, inclusive, vividos pelo setor siderúrgico. O objetivo, nesse sentido, o objetivo geral deste estudo consiste em analisar o nível de inovação das empresas siderúrgicas de Divinópolis, a partir do modelo de auditoria da inovação, do TID e do BESAM, e também do protocolo de aferição do grau de maturidade em inovação desenvolvido por Mafra Pereira et al. 2019. Como referencial teórico, falamos aí sobre os conceitos e as tipologias de inovação, lembrando que a inovação é um conceito multifacetado e a gente vê aí na dinâmica das tipologias, inovação em processo, inovação em produto, inovação organizacional. Falamos sobre os modelos de gestão da inovação, avançada e alto desempenho, estratégia em 4 etapas, a busca, seleção, implementação e captura de valor, e a dinâmica do funil, que lembra muito aí a proposta da inovação aberta. Falamos dos indicadores de mensuração da inovação, o radar, com as suas 12 dimensões de análise, o octógono com as suas 24 dimensões de análise e a auditoria de inovação com as suas 40 questões de análise sustentada em 5 construtos. Falamos também das aplicações do modelo, trouxemos 4 estudos evidenciando a relevância do modelo que estamos utilizando e envolvemos aí o setor siderúrgico local em decorrência da alta representatividade econômica no município de Divinópolis. Como metodologia, nós fizemos um estudo de natureza descritiva de caráter qualitativo, como unidade de análise envolvemos 10 siderúrgicas conforme dados do sindicato, comunidades de observação envolvemos os responsáveis pelas operações nas respectivas empresas, como instrumento de coleta de dados, utilizamos aí um questionário semi-estruturado de 40 questões, estilo survey, e após essa coleta, esses dados foram organizados, extraímos aí a média aritmética e analisamos por meio da estatística descritiva, em sua dimensão básica. Na apresentação e discussão dos resultados, aqui nós temos aqui um gráfico que evidencia a média das dimensões, a média aritmética, das dimensões pelas siderúrgicas, evidenciando aí que o construto que obteve maior média aritmética foi o construto de aprendizagem e o construto de menor média aritmética foi o construto relacionado a relacionamentos. Na análise desses construtos, pessoal, primeiramente, a aprendizagem, identificou aí que as empresas são boas em compreender as necessidades dos seus clientes, usuários finais, porém, com oportunidades aí em compartilhar experiências, com outras empresas no intuito de obter ajuda para o aprendizado. Na organização inovadora, identificou que as estruturas das empresas não reprimem a inovação, porém, muitas vezes, esta mesma estrutura não favorece para a rápida tomada de decisões. Na dimensão estratégica, identificamos que as siderúrgicas, no geral, evidenciaram que há o comprometimento e o suporte da alta gestão para a inovação, porém,
com oportunidades de ligação clara entre os projetos de inovação que as siderúrgicas realizam com a estratégia geral do negócio. No construto relacionado a processos, nós destacamos aqui mecanismos, né, para o gerenciamento das mudanças de processos, né, e também por possuírem um sistema claro da escolha do projeto de inovação, porém com oportunidades aí para o gerenciamento do desenvolvimento de um novo produto e um envolvimento prévio aí envolvendo todos os departamentos, sobretudo no desenvolvimento de novos produtos e processos. E, por fim, o construto relacionamentos, né, onde a gente identificou que a maior média, né, de 6,3, sustentando aí que a organização ela leva tempo para revisar os seus projetos, né, para que da próxima vez melhore aí o seu desempenho, a sua eficácia, porém, obtemos aí uma menor pontuação, né, no caso aí obtivemos apenas 1,9 para a afirmativa de parcerias com universidades e outros centros de pesquisa, né, na ajuda do desenvolvimento do conhecimento. Na avaliação do grau de maturidade, né, identificou que o conjunto das siderúrgicas pesquisadas se enquadrou no limite inferior do grau de maturidade 3, né, inovação consistente e gerenciada de forma relativamente adequada, né? E também, né, como destacado, né, no estudo de Mafra Pereira et al., os resultados deste trabalho também confirmam as observações de Cormican e Sullivan, 2004, sobre a efetividade da relação entre auditoria de inovação, desempenho e a competitividade empresarial. Convergindo para as nossas considerações finais, né, os resultados permitiram compreender os aspectos determinantes para a inovação e seu grau de inovação, né, com destaque aí para a aprendizagem e para a organização inovadora, bem como as suas deficiências, né, evidenciadas aí na dimensão de relacionamentos, né, lembrando que foi o construto que teve a menor média aritmética. Como contribuição teórica, o estudo contribui, né, para a ampliação do campo de estudos e compreensão dos aspectos da inovação. Como contribuição prática, consolida a aplicação dos modelos utilizados e como contribuição gerencial, oferece às empresas, né, envolvidas a oportunidade do benchmarking comparativo. Para futuras pesquisas, sugere-se que os modelos aplicados, né, passem por outras validações, né, envolvendo aí uma maior unidade de análise, permitindo, sobretudo, um caráter mais estatístico, tá certo? Então, por fim, né, a gente apresenta aqui para todos vocês as nossas referências voltadas aí para o nosso estudo aí da inovação nas 10 empresas siderúrgicas aqui do município, né, levando em consideração a sua representatividade econômica local. Agradecemos a todos pela atenção. Muito bom. Marcelo, muito obrigado pela sua apresentação aí em vídeo, muito clara, né? Gostei também bastante do artigo. Ele trata de um setor bastante importante também, notadamente em Minas Gerais, né? O setor siderúrgico, que já teve, como você descreveu no seu artigo também, né? É um setor de altos e baixos, né? Flutua bastante com a economia nacional e até internacional também, hoje em dia, um aspecto internacional bastante importante, né, para a indústria siderúrgica. Infelizmente perdeu força aí nos últimos anos, né, concorrência internacional muito forte, mas acho que você cobriu bem aí o tema, fiquei bastante surpreso de você também ter conseguido a adesão de todas as empresas da cidade, né? É algo importante também, né? Como nós comentamos no caso do Vinícius, né? Assim, o nosso laboratório são as empresas, e no caso aí você estava interessado em empresas siderúrgicas da cidade de Divinópolis, e
conseguiu que todas elas participassem do seu estudo, né? Então isso é bastante importante, dá um peso bastante grande aí no seu artigo, né? Porque sua amostragem aí basicamente é a população total, né? Das empresas. Mais um artigo aí, logicamente relacionado à inovação, né? O nosso tema aqui, você coloca no início é, que a inovação é importante também em períodos de recessão, né? Sem dúvida, eu diria até que ainda mais, né? Ou seja, para a indústria siderúrgica foi muito necessário, né? Justamente pela competitividade internacional, teve que lançar a mão aí da inovação em diversos processos aí, trabalhar com produtos um pouco mais de nicho, vamos dizer assim, né, para poder fazer frente a essa concorrência, principalmente concorrência internacional que estava aflorando aí rapidamente, né, e com o declínio do mercado interno também, né, porque no início ali, década de 70, 80, tivemos muitos projetos que aí supriram a indústria siderúrgica de muitos pedidos, né. Gostei do seu foco aí nos indicadores de mensuração, né? Você trouxe aí o radar, aí o octógono e depois a auditoria com aí, como você mencionou, as 40 questões. Acho que com essa escala de Likert ampliada, diria, né? Com sete campos aí, você cobriu bem todos esses pontos e construtos aí importantes, né? Esses 5 que você colocou, né, baseado aí na literatura que você pesquisou, eles trouxeram uma boa visão aí do setor até, né, acho que a ampliação dos resultados para outras áreas seria importante também, mas eu acredito que você já deu uma boa visão sobre o setor e achei bem interessante que ele trata de dois temas que eu gosto muito, né, que tenho participou, né, das minhas linhas de pesquisa, que foram a estrutura organizacional e a gestão do conhecimento, né? Se você pegar aqui das cinco áreas aí que você pesquisou, basicamente os pontos negativos, pelo menos 4 deles estão relacionados a essa, na minha opinião, né, essas duas áreas aí, né? Então, a gestão do conhecimento, né, na parte de aprendizagem, que a empresa tem dificuldade ali de compartilhar experiências com outras empresas, aprender com outras empresas, a relação com a universidade, com os centros de pesquisa, isso tem muito a ver com com a gestão do conhecimento, na parte de estrutura organizacional também, né, a dificuldade de construir uma estrutura que ajude na tomada de decisão, que envolva todos os departamentos, né, nessa tomada de decisão, no avanço aí da inovação. Então, de uma maneira geral, gostei muito aí do seu artigo e agradeço muito a oportunidade de lê-lo e a apresentação que você fez também. Queria saber se alguém quer Obrigado. fazer mais algum comentário. Eu queria perguntar para o Marcelo quais que foram as principais limitações que você teve aí no desenvolvimento da sua pesquisa. Bom dia a todos, né? Todos estão participando aí. Bom dia, André. Muito obrigado aí pela pergunta, pelo questionamento. Eu acho que pelo fato da gente ter mandado, né, um questionário, porque, né, a proposta até então era envolver todas as empresas siderúrgicas do município, então eu confesso que não é fácil, né? Mas aí eu tive um apoio do pessoal do sindicato, né? Porque como eu trabalhei, né, um pouco aí nesse setor, né? Eu trabalhei numa empresa siderúrgica aqui no município de Divinópolis por 10 anos. Então, durante esse período, eu tive uma boa abertura com o pessoal do sindicato, né? Então, para chegar até esse público foi mais tranquilo. Eu diria que eu não tive tanta dificuldade, porque eu
né, eu tive esse apoio aí do sindicato. Se não fosse o sindicato, eu não conseguia chegar, né, envolver toda a população, todas as siderúrgicas do município, né? Mas como a gente trabalhou nessa questão aí né, de enviar, né, a estrutura ali do TID do BESAM, e essa estrutura, né, envolvendo aí os cinco construtos, né, e tem 40 afirmativas, eu tive uma certa dificuldade questão do retorno, sabe? Às vezes demorava um pouco mais, e aí eu preocupado, gente, não vai dar para fechar para mandar para o SEMEAD, porque a ideia era coletar esses dados aí o mais rápido possível, porque era um artigo que eu queria, né, enviar para o evento, né? Então, assim, até a 7 ali foi tranquilo, mas as 3 últimas aí demorou um pouquinho mais para o pessoal dar um retorno para a gente, né? Então, ao mesmo tempo, eu tive, né, para encurtar aqui, né? Ao mesmo tempo, eu tive um grande facilitador, que foi o sindicato, mas eu tive 3 siderúrgicas aí que eu tive um pouco mais de dificuldade quanto à demora desse retorno aí nessas respostas. Ok, obrigada, Marcelo. André. Excelente, Marcelo. Temos tempo ainda, ou melhor partir para a próxima apresentação, A gente André? tem 3 minutos ainda, Eduardo. Ah, tá bom. Eu fiquei pensando sobre a pesquisa do Marcelo, se ela não seria uma pesquisa quantitativa. O que vocês acham? Porque ele descreve aqui que ele fez uma pesquisa qualitativa, né, a partir aí do estudo de caso comparativo, onde ele aplicou esse questionário, né, para essas 10 empresas. E cada empresa ele aplicou esse questionário para uma pessoa, não é isso, Marcelo? Foi um representante de cada siderurgia, né? Isso, E no exatamente. estudo de caso, geralmente, né, para ser uma pesquisa qualitativa, a gente faz entrevistas, né? A gente toma as nossas conclusões a partir de entrevistas. E aí você, nos seus resultados aqui nos dados, você traz é, os seus estudos aqui com base em estatísticas, né, com técnicas aí de estatística descritivas, e você analisa a partir desses dados, né? Quant. Então, eu fiquei imaginando se a sua pesquisa não seria quantitativa, ao invés de quali, como você traz aqui. Uhum. Alguém vai comentar ou eu posso sustentar? Tranquilo? Claro. Então, essa foi eu confesso, Andréia, né, e gostaria, se fosse possível, até um apoio aí dos nossos colegas, que essa foi uma grande dúvida que eu tive, porque eu levei muito pela proposta de trabalhar somente 10, né, somente 10 siderúrgicas. Então, se a gente pegar somente pela questão numérica, eu entendi que seria um número relativamente baixo, até mesmo para trazer outras análises estatísticas, né, dentro do contexto. Então, essa foi a minha questão, sabe, Andréia? Eu, né, de repente, pô, 10, não vai me permitir uma análise tão robusta, né, em termos de estatística. E aí o que acontece? Como só, né, eu coloquei somente ali a questão do instrumento, foi onde eu até sinalizei aí no artigo aí que seria, né, numa pegada aí né, num viés aí de qualitativo, né? Mas, né, quantitativo. Mas aí, né, se fosse possível, eu gostaria até de contribuições aí dos colegas aí também para me ajudar a melhorar, né, a lapidar um pouco aí o paper. Legal, Marcelo. Eu não sou nenhum especialista em metodologia, né? Mas é, aí eu acho muito boa a pergunta da Andrea, né? Levantar o tema. Eu diria que a sua pesquisa ela é mais qualitativa, né? Até nos resultados, você logicamente se embasa, eu diria mais na frequência das respostas, né? Do que
na média aritmética, né? O que você usou de estatística foi relativamente pouco para uma pesquisa quantitativa, né? Como você falou, foram 10 empresas, estamos ali num limite, né? Para dizer se é uma pesquisa quantitativa, mas você usou números de alguma maneira, você quantificou, mas eu entendo que foi mais como um instrumento para você descobrir qual foi a frequência das respostas, né, e aonde estavam os maiores problemas. Você utilizou a escala de Likert, vamos dizer, mais como um direcionamento das respostas, para que as pessoas dessem respostas praticamente prontas para suas perguntas, né? Então, eu acho que seria talvez forçar um pouco a barra, dizer que foi uma pesquisa quantitativa, né? Como eu disse, não sou especialista em metodologia, né? Mas de alguma maneira você usou, você quantificou as respostas, mesmo que fosse por um método bastante simples, né, de média aritmética. Você nem se preocupou, vamos dizer assim, dar peso para as respostas, né, formar clusters estatísticos ali para ver se existia algum tipo de relação entre as respostas também, né? Eu acho que para evoluir, você poderia talvez até usar esses dados que você tem para evoluir para uma pesquisa quantitativa mais elaborada, fazendo um correlacionamento estatístico entre as respostas que você obteve, né? Um exemplo qualquer aqui. Será que a empresa que teve mais perguntas positivas na área de aprendizagem também teve na área de relacionamentos, por exemplo, e isso seria uma linha para você desenvolver algum resultado nessa sua descrição final, né? Na sua apresentação final dos resultados, né? Então você estaria utilizando um pouco mais de estatística, né? Ou seja, mostrando que as pessoas que, sei lá, investiram um pouco mais em relacionamentos e em aprendizagem conseguiram talvez aí resultados melhores ou coisa assim, né? Então, se você conseguir correlacionar vários construtos a partir da estatística, né, você estaria indo mais na linha da pesquisa quantitativa aí, né? Mesmo usando os mesmos resultados que você tem, usando a mesma pesquisa, né? E aí, se Ok. você fosse correlacionar isso também com, por exemplo, o resultado operacional da empresa, né? Dados que você coleta em sites, né? Dados que estão aí abertos à disposição de todos, né? Então, se você fizer mais essa correlação, você vai aí alimentando a sua pesquisa na linha quantitativa, né? Para fortalecer ainda mais. Acho que uma discussão interessante aí. Você ficou num meio termo, mas eu assim julgo que você deu um viés mais qualitativo mesmo. Você na sua descrição e na sua conclusão, você estruturou as respostas pela média aritmética, mas você deu as explicações pela parte qualitativa. Sim. É até uma questão que depois eu vou ter que fazer uma correção no artigo, né? Porque logo no início dos procedimentos metodológicos eu abordo que seria um caráter quali, né? E depois eu trabalho lá a questão um pouco, né? Ainda sinalizei lá a questão da estatística descritiva, mas muito obrigado pelas considerações, professor Eduardo, professor Andréia. Muito obrigado. Então, vamos lá. Para a terceira apresentação, então, o vídeo é apresentado pela Jade, Inovação Gerencial e Adaptação ao Ensino Remoto em Universidades Públicas.
Olá, meu nome é Jade Medrado, eu sou estudante de administração pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. Hoje venho apresentar aqui o meu artigo com os autores Kevin Tanan e o professor Pedro Coelho, que tem aí por tema a inovação gerencial e a adaptação ao ensino remoto em universidades públicas. Então, a inovação gerencial é um fenômeno investigado em diversas áreas do conhecimento diante de sua importância para a gestão das organizações públicas e privadas. Então, a essência da inovação se encontra em introduzir novos processos e ferramentas no processo de gestão, e isso acaba levando a um aumento do desempenho organizacional. O que é que acontece? No setor público, essas inovações gerenciais são muito estigmatizadas diante de críticas à qualidade dos serviços prestados e às disfunções burocráticas que afetam aí todo o seu serviço. E nas universidades públicas, especificamente, isso não é muito diferente, ainda se evidencia aí a adoção de processos burocráticos e passíveis de modernização. Então, apesar aí da adoção das práticas de inovação ser estudada já por vários autores nacionais, nenhum deles fazem uma análise comparativa e também não considera um contexto pós-pandemia que trouxe várias alterações em questão de inovação dentro das universidades. Então, diante disso, essa pesquisa foi desenvolvida aí com o intuito de descrever as inovações gerenciais implementadas em 2 universidades públicas do Brasil, a UFBA e a UFOB, para adoção ao ensino remoto. Então, a inovação que se trata aqui do artigo é aquela de cunho não tecnológico. Então, a gente assume aqui como conceito de inovação um construto multidimensional que não envolve necessariamente uma mudança radical na prática organizacional, mas caracteriza-se pela implementação de um processo não utilizado anteriormente na organização que contribui aí para o desempenho organizacional. Então, o que acontece no setor público? As organizações do setor público atuam de uma forma muito burocrática, focando ali apenas nos processos internos e não se atentam muito às necessidades dos usuários. Então, o setor público acaba sendo conhecido aí pelas reclamações dos serviços prestados e pelos transtornos de atendimento, tornando aí evidente essa necessidade de adoção de práticas inovadoras pela administração pública. Então, nas universidades públicas, a situação aí também não se difere, já que os procedimentos mais tradicionais e burocráticos ainda são os mais presentes. E aí, por conta da pandemia que assolou em todo o país, a imprevisibilidade dessa pandemia fez aí com que os sistemas educacionais buscassem algumas alternativas para continuar com as aulas de forma remota. E aí discentes e docentes passaram a interagir de forma virtualmente e muito daqueles processos que eram comuns nessas instituições tiveram que ser mudados, tiveram que ser alterados diante desse contexto atual. E aí, com o intuito de entender essas ações realizadas pelas universidades públicas, foi feita aí uma pesquisa documental, onde as universidades escolhidas para análise foram a UFBA e a UFOB, e aí foram analisadas resoluções, portarias, instruções normativas, calendários acadêmicos, editais, notícias de imprensa das universidades públicas publicadas aí no período de 2020 a 2021. Então, aí foi utilizado para análise as práticas inovadoras, em que Janicek e outros autores dividiram essas práticas de inovação gerencial entre as dimensões gestão de pessoas, modernização de processos e gestão organizacional. Então, sobre a primeira dimensão, a de modernização de processos, observou-se aí algumas coisas nas 2 universidades. Sobre aí, a prática de informatização de sistemas na UFBA, houve ali essas atividades acadêmicas desenvolvidas aí na modalidade não presencial e ainda foi adotado um ambiente virtual de aprendizagem chamado AVA. Na UFOB houve também essa atividade ali desenvolvida de forma remota e houve também a utilização de aplicativos e novas ferramentas de ensino por docentes e também os alunos passaram a contar aí com conta de e-mail institucional, que não ocorria antes. Sobre a padronização de procedimentos na UFBA, houve modificação do processo de emissão de diplomas e na UFOB houve ali uma priorização de componentes curriculares que contemplaram ali os concluintes. Sobre a desburocratização de procedimentos,
houve ali na UFBA a desburocratização do processo ali de trancamento da faculdade e houve também na flexibilização do trancamento de disciplinas, integralização de carga horária. E aí, na UFOB, houve ali flexibilização na matrícula, trancamento, integralização curricular, os períodos letivos suplementares ali também foram alterados, e houve também o redesenho de processo, onde os componentes curriculares puderam ser ofertados ali por mais de um docente, houve flexibilização ali na quantidade de discentes por turma, e houve também mudança no calendário letivo. Sobre ali a disponibilização de serviço online, a UFBA houve colação de grau por videoconferência e houve pré-matrícula de forma online. E na UFOB também houve essa colação de grau e trabalho de conclusão de curso apresentado ali de forma online. Sobre a categoria gestão de pessoas, no que diz respeito à prática e gestão contínua, houve ali um processo licitatório para a promoção de acesso à internet. Sobre o desenvolvimento de potencial das pessoas, houve adequação da metodologia e apoio a esses professores. Sobre treinamento e capacitação para exercício da função, foram desenvolvidas ali trilhas de capacitação para servidores. E na UFOB, houve concessão de chip com pacote de dados móveis para estudantes vulneráveis e houve oferta de auxílio financeiro para aquisição de equipamentos como computadores e roteadores para ter internet. No que diz respeito ali à prática a dimensão, né, de gestão organizacional, só foi vista na UFBA, não foi percebida nenhuma prática ali na UFOB. Sobre estabelecimento de parcerias, houve ali uma constituição de uma rede de cooperação acadêmica. Sobre realização de reuniões semanais periódicas, houve ali uma constituição de um comitê para esse acompanhamento e gestão por resultados, percebeu-se pelos documentos que foram mantidas ali no semestre 2021.1 as mesmas diretrizes gerais que foram adotadas no semestre letivo suplementar. Então, a modernização de processos, né, adotada pelas duas universidades, reforça a possibilidade dessas instituições romperem com esse paradigma da gestão obsoleta e a ingerência em seus processos. Então, deixa claro que essas universidades, que o setor público tem sim capacidade de promover a inovação. E aí, os avanços e práticas observados pela pesquisa podem aí estimular a adoção e a expansão dessas práticas em instituições públicas. Então, a primeira contribuição acadêmica dessa pesquisa refere-se à descrição de inovações gerenciais em instituições públicas de forma comparada. Essa pesquisa também amplia o debate de inovação e dá ênfase aí às práticas de gestão, algo que é raramente explorado. Então, considerando aí a importância dessa temática, espera-se que a partir desses resultados, novos estudos explorem a adoção de inovações gerenciais no pós-pandemia, de modo a verificar aí se as instituições de ensino estão empregando esforço para manterem-se inovadoras, se as inovações implementadas nesse período pandêmico continuaram acontecendo para facilitar a vida dos estudantes. Olá, Jade, muito obrigado pelo seu artigo, pela sua apresentação, muito bem escrito e apresentado, né? Você trouxe aí mais uma faceta da inovação, né? Inovação gerencial, notadamente aí na área educacional, né? Que é o que coloca aí na sua pesquisa uma dificuldade adicional, e ainda mais em universidades públicas, né? Então você colocou aí um terceiro degrau, né? De complexidade no seu trabalho, né? Porque juntamos aí gestão de ensino público, né? Então três pontos, na minha visão, muito importante, né? Eu acho que a educação brasileira está muito aquém do que a gente gostaria que estivesse, né? Temos alguns exemplos bastante importantes, interessantes, de ponta, mas de uma maneira geral,
está muito aquém do desejado e do que poderíamos ter, né? E acredito que boa parte disso tem a ver com a parte pedagógica, mas acredito que nós, da administração, temos muito a contribuir também, porque se vê muita escassez de conhecimento na área administrativa, na área de gestão, nas organizações educacionais, né? Então, é um tema que precisamos abordar cada vez mais, né? Como administradores aí, gestores, levar para as instituições educacionais esse tipo de conhecimento que trará aí um benefício, na minha opinião, bastante grande. Você abordou aí o processo em basicamente três dimensões, né, que você escolheu a partir dos autores que você pesquisou, né, a modernização dos processos, a gestão de pessoas e a gestão organizacional, né? Gostei da divisão que você fez, mas entendi também que boa parte disso ficou focada na modernização de processos, né? Ou seja, o que mais impactou, logicamente, nas outras áreas ali, você teve alguma modificação, mas logicamente devido às circunstâncias, né, e esse é um ponto importante aí também a ser colocado, né, a informatização que ocorreu aí nas duas universidades, né, que estava relacionada aí à modernização dos processos, foi, na minha visão, a partir do seu trabalho, é o que mais impactou, né? E trabalhos aí dessa natureza, né, de instituições de ensino, né, ensino público ainda são escassos, né? É um trabalho difícil, né, de ser feito, porque você fez só uma pesquisa só, entre aspas, né, documental, porque quando você tem acesso à empresa, você tem acesso a mais informações e tudo mais, então torna logicamente, o acesso às empresas, às universidades, né, aos institutos aí que você está pesquisando é um acesso difícil, né, como, né, o Marcelo bem descreveu. Mas quando você não tem esse acesso, também a sua pesquisa fica dificultada pela falta de informações, né? Mas acho que vocês se viraram bem aí. Uma das coisas que devem ter facilitado foi que eram universidades públicas, então o que é público torna as informações também públicas, né, pelas transparência, pela necessidade dessa transparência toda, e acredito que vocês tenham realmente conseguido absorver esse tema a partir da documentação, e também acredito que em outras universidades não tenha sido muito diferente aí do que vocês colocaram, né? Logicamente que esses obstáculos aí gerados pela pandemia, eles foram uma motivação adicional para que essas universidades trouxessem essa inovação, né? Essa inovação gerencial, essa modernização de processos, né? Eu tenho aí as minhas dúvidas se elas teriam feito isso de maneira espontânea, vamos dizer assim, né? Ou seja, simplesmente para ganhar, entre aspas, competitividade, como as indústrias fariam, né? Ganhar essa competitividade e andar. Precisou deste empurrãozinho, vamos dizer assim, né? Da pandemia e dessa situação adversa que foi horrível, né? Mas que de certa maneira trouxe uma modificação aí nessa modernização desses processos, né? Então, são minhas considerações aí, abro aí para quem quiser colocar algum comentário, alguma pergunta. Não sei se falei demais, André, e tomei todos os minutos, Não, né? faltam ainda mais 4 minutinhos. Ah, então vou deixar aberto aí para se Eu alguém quiser tenho fazer uma uma questão. curiosidade. Oi, Jade, vocês chegaram a olhar um recorte meio que temporal, assim, o tempo que eles demoraram para tomar essa atitude? Você acha que vocês teriam conseguido retirar essa informação desses documentos?
esses documentos, né, começaram a surgir no período pós-pandemia. Então, a gente já conhece o contexto, né, que todas as universidades ficaram aquele tempo assim sem entender o que poderia ser feito. E aí, depois de alguns meses, uns 5 meses por aí, que ações começaram a ser tomadas, primeiro ali com um calendário suplementar, pelo menos o que ocorreu, né, na UFBA e na UFOB. Então, as ações começaram a partir daí, desse contexto aí. Não, é uma curiosidade que eu tinha mesmo. Eu sou da UFSCar, também é federal, e eu percebi que teve esse prazo longo aí entre da pandemia e foi meio assim, daqui a pouco Sim, volta até sim, realmente ter tomado uma atitude. E sim. aí achei curioso, porque como você trabalhou em universidades públicas também, percebi uma diferença com relação a amigos meus que faziam particular, a velocidade dessa inovação. Aí era só uma curiosidade, porque eu acredito que se tivesse pesquisado também em particulares, teria tido essa diferença na velocidade de Sim. resposta, não tanto nas atitudes tomadas, né? E houve uma dificuldade grande também, porque muitas das ações já são realizadas por universidades particulares, né? Então, elas já tinham essa facilidade, digamos assim, que foi um tanto demorado nas universidades públicas, né? Isso. Ô Jade, eu queria te perguntar se teve algum resultado, né, que te chamou a atenção aí, quando você compara as inovações gerenciais, né, dessas duas universidades públicas aí no ensino remoto. Teve algum resultado que te impactou, que te chamou muita atenção nessa comparação? Eu acho que o que mais chama a atenção, assim, em ambas é justamente essa questão que a gente estava falando, como algumas ações que a gente já observava em universidades particulares demorou tanto para serem implementadas, né, nas universidades públicas. Então, isso que foi até o que o Eduardo falou, é o que chama muita atenção, essa dificuldade dessas universidades implementarem inovações. E aí, como o artigo adota, né, o conceito de inovação, que não é algo muito radical, então ações simples poderiam facilitar o processo, tanto ali para os servidores quanto para quem depende daquele serviço. Então, eu acho que isso é o que mais chama a atenção. Ok, obrigada. Só um comentário, né? Eu achei muito pertinente aí, né, o questionamento do professor em relação ao artigo da Jade. Inclusive, parabéns, Jade, pelo artigo. Gostei muito do seu artigo, né? Trouxe essa pegada aí das universidades públicas. E você trouxe algo interessante, você fez um comentário interessante aí, que muitas vezes nas privadas, né, isso já estava um pouco mais avançado. E aí foi até um questionamento que eu sinalizei aqui também no seu artigo, mas que o professor Eduardo já pontuou muito bem. Será se não tivesse esse evento da pandemia, será que isso seria, né, implantado? Então, de certa forma, a gente pode entender esse lado bom, né? Vamos dizer assim, da pandemia que fizeram com que várias empresas repensassem um pouco aí dos seus processos, né? O lado bom da pandemia, né? O quanto que ela contribuiu aí para a inovação dos processos em algumas empresas. Mas assim, parabéns pelo artigo, né? Eu gostei muito. Eu achei bem legal aí e ratifica mais uma vez, né? o- os frutos, né, positivos da pandemia na questão da inovação, né? Quanto que a pandemia, de certa forma, ela acelerou um pouco aí, a inovação ligada aos processos, tá bom? Parabéns aí pelo artigo. Obrigada. Obrigada a todos pelas contribuições. Então, agora podemos passar para o próximo, Eduardo? Então, vamos Sim, lá, eu vamos vou lá, vamos compartilhar seguir. aqui a última apresentação de hoje da Emanuela. Oi, eu sou a Manuela e eu vim aqui apresentar o artigo da representação do Lean Startup, uma revisão sistemática da literatura, que foi escrito por mim, pela Ana Torfomian e pela Fabiane Zarelli. Nós três somos da UFSCar.
Bom, em meio ao mundo VUCA, então, que é um acrônimo utilizado para descrever a situação política global, que é complexa, imprevisível e está em constante mudança, que a gente vem enfrentando desde os anos 90, as empresas precisaram aprender a não considerar que o processo de inovação do modelo de negócios fosse um evento raro, e sim como uma tarefa empreendedora. Então, faz parte de ser empreendedor pensar na inovação do modelo de negócio. Com a recente pandemia do Covid-19, aumentou ainda mais a vulnerabilidade de startups, especialmente nas economias emergentes. Então, essas organizações que são menores não têm recursos para fabricar e lançar os produtos antes de testar sua funcionalidade e o desempenho por meio do feedback do cliente. Diante da crescente incerteza dos negócios, a tradição de planejamento de negócios ficou em segundo plano e a abordagem do Lean Startup, ou Startup Enxuta, em específico, ganhou imensa popularidade no cenário de pequenas e médias empresas e também de startups. Esse conceito do Lean Startup ele foi popularizado pelo best-seller que chama Lean Startup, que é do Eric Rice, de 2011, e ele tem atraído interesse tanto de empreendedores, de pessoas de startups, inovadores, e pesquisadores. As startups, então, operam em modelos de negócio em constante evolução, e a metodologia do Lean Startup é mais ágil e interativa por natureza. Ela visa encurtar esse processo de desenvolvimento de produtos e também de startup, com os processos sendo resultados de testes e análise de dados, sendo assim mais adaptável ao modelo de constante evolução enfrentado por startups. Apesar dessa força do Lean Startup nesse cenário de startups, de pequenas empresas, tem sido aplicado realmente por muitas empresas por todo o mundo, os pesquisadores encontraram evidências de que estudos empíricos sobre essa aplicabilidade e eficiência da abordagem são escassos e também perceberam que a relevância acadêmica do Lean Startup é recebida com ceticismo nos estudiosos. E, como resultado, então, ele tem sido negligenciado pelas comunidades acadêmicas, tendo muito menos estudos do que a proporção em que ele tem sido aplicado realmente no mercado. Por isso, esse estudo objetivou, através de uma revisão sistemática da literatura, entender a evolução das pesquisas sobre o Lean Startup, com foco específico em como esses estudos representam as barreiras enfrentadas na implantação do Lean Startup nos diversos contextos, tanto em startups como em pequenas e médias empresas de vários setores, enfim. Como fundamentação teórica, a gente vê que a história do termo Lean é relativamente recente. Ela se origina no sistema Toyota de produção, no Japão, e como um sistema que visa a eliminação do desperdício para atingir a eficiência. E ele é baseado em 5 princípios. Então, a definição do valor, a definição do fluxo de valor numa empresa, tentar manter um fluxo empurrado, a perseguição da perfeição e ter sempre uma melhoria contínua funcionando na empresa em todos os processos. O Heinz e seus colegas, em 2018, desenvolveram o que foi chamado de The Sustainable Lean Iceberg Model, que seria um modelo em iceberg que apresenta 5 pilares para a sustentabilidade do Lean. 2 deles acima da linha d'água nesse iceberg, que são os que são visíveis e mais facilmente trabalhados, mais comumente trabalhados, mas 3 deles estão abaixo da linha d'água, que eles colocam como possibilitadores da sustentabilidade, que são necessários que estejam acontecendo de forma eficiente e bem geridos, para que os demais sejam aplicados e mantenham uma sustentabilidade da aplicação do Lean. Esses pilares são os 2 de cima, a tecnologia e ferramentas e gerenciamento de processo, que estão frequentemente implementados na aplicação do Lean. E os de baixo, que devem ter bastante atenção também, apesar de não serem visíveis, que é a estratégia, alinhamento, a liderança e o comportamento e o engajamento das pessoas. E foi adaptada para outros setores, como de escritórios, como Lean Office, o de serviços, como Lean Services, e mais recentemente o de Startup, que é o Lean Startup, que é o tema do artigo. O Reis, nesse livro, define o Lean Startup como sendo um conjunto de práticas para ajudar empreendedores a aumentar suas chances de construir uma startup de sucesso. O núcleo do Lean Startup é a adoção de uma abordagem iterativa, que é impulsionada pela experimentação, em vez de um modelo de empreendedorismo baseado no planejamento de negócio. Então, a ideia é experimentar, testar, analisar, ao invés de planejar tudo antes. O Reis vai defender que essa experimentação, devido à imensa incerteza que uma startup enfrenta, é positiva, e é por isso que vale a pena, justamente pela incerteza. A ideia é que o feedback frequente do cliente e o teste rigoroso de hipóteses podem reduzir o tempo e o dinheiro gastos no desenvolvimento desses serviços. Como procedimento metodológico, o estudo utilizou as etapas definidas por Trenton, Denier e Smart para conduzir uma revisão sistemática da literatura, que inclui o planejamento, condução e apresentação dos resultados obtidos. Foram escolhidas 4 perguntas, questões de busca, na revisão sistemática, que é quais as principais características das pesquisas, quais as principais ferramentas, práticas, os benefícios explícitos ao Lean Startup que são encontrados nesses estudos, as barreiras e as causas dessas barreiras. Como base de dados, foi escolhido utilizar a Scopus do Web of Science. A gente visou para o planejamento o protocolo PRISMA do Moer, que com a sprint de busca foram encontrados 92 artigos que, depois de reduzidas as duplicatas e aplicados os critérios de inclusão e exclusão pela leitura desses artigos,
foram selecionados 9 artigos que realmente trouxessem a questão das barreiras com a aplicação do Lean Startup para análise. O resultado, vendo as publicações ao longo do tempo, é possível perceber que tem uma crescente, apesar de terem anos aí com buracos. A ideia é que realmente, por terem poucos artigos, é mais difícil de entender essa linha, né? Mas é possível ver que em 2022 tiveram mais artigos, e o recorte foi no começo de 2023, em abril, então realmente já ter artigos publicados ali é um bom indicativo para o ano. A distribuição dos autores no mundo é possível perceber que a maioria dos autores desses artigos são europeus, presentes na Holanda, no Reino Unido, mas também tem bastante americanos, com o Brasil aí também liderando nesse continente, e 2 autores da Ásia. As principais práticas e ferramentas do Lean Startup encontradas nos artigos são o mapeamento do fluxo de valor, o MVP, que é uma ferramenta do Lean, seguida pelo BML, teste de hipótese e pivoteamento, que são ferramentas mais ágeis, né? Feedback do cliente, a melhoria contínua, que está totalmente atrelada ao Lean, e outras ferramentas e práticas aí. Como benefícios associados a essa implantação do Lean Startup, a gente encontrou principalmente a redução da incerteza enfrentada e também uma melhor competitividade para as empresas que aplicam o Lean Startup. Ela mostra que é possível alcançar uma melhor competitividade e menor incerteza através de maior velocidade, foco no cliente, gerenciamento de equipe e eliminação de desperdícios, que são fatores que foram encontrados como prós da implantação do Lean Startup. As críticas em volta do Lean Startup são focadas principalmente com o seu foco em inovação incremental, que normalmente em startups são adotadas a inovação radical, que é diferente, né? E quanto à sua complexidade, sendo difícil sua adaptação em diferentes cenários. Ele é muito bom aplicado para empreendimentos digitais e startups, mas os autores argumentam que é difícil a sua aplicação para contextos não digitais e também para setores altamente regulamentados, como de saúde, de farmácias e aeroespacial. Chegando nas barreiras, aqui a gente fez a classificação das barreiras segundo os 5 pilares do Heinz, mas também acrescentamos um 6º pilar, que é em relação ao contexto de startups, que é bastante específico, por causa de Lean Startup, né? Esse contexto de rápida mudança, de incerteza e de não ter tantos recursos, assim, é pior do que em outras aplicações do Lean. Foram encontradas, então, 22 vezes, né, frequentemente 22 vezes barreiras relacionadas à tecnologia e ferramentas, 13 artigos realmente citaram barreiras de comportamento e engajamento, 11 dessa questão do contexto de dificuldades de implantação em startup, 9 de estratégia de elementos, 7 de liderança e 3 relacionados a processos, falta de comunicação e essas coisas. A conclusão, então, é que o Lean Startup vem sendo amplamente aplicado em todo o mundo, trazendo benefícios como a redução da incerteza e essa melhor competitividade para as empresas que a utilizam, mas, no entanto, a literatura sobre o tema ainda está em desenvolvimento. O estudo demonstrou serem muitas barreiras enfrentadas, com um grande foco em barreiras relacionadas às ferramentas, pelo fato de ser uma metodologia ágil, que depende de interação, de dados de tecnologia para análise e coleta dos dados, do contato com clientes, de ter que passar por cima de vieses nesse meio tempo. Além disso, também teve barreiras como comportamentais e de engajamento, que foram bastante encontradas na literatura, por ser uma abordagem que demanda mudanças culturais e nisso o comportamento e o engajamento é muito importante. São necessárias, então, pesquisas futuras que aprofundem as barreiras listadas com maior atenção em suas causas e meios solucionadas. Pesquisas que abordem a comparação da aplicação de startup nos diferentes contextos também são escassas, seja nas grandes empresas, empresas estabelecidas, pequenas e médias empresas, ou mesmo em diferentes setores do mercado, havendo aí espaço para maiores pesquisas. Aqui as referências usadas na aplicação do Heinz e do Olá, Emanuela, estão escutando? Eu não sei se foi o vídeo que no final eu não escutei os últimos segundos praticamente ali. Estão me escutando bem agora? Estamos te ouvindo sim, professor. Eu acho É. que o vídeo desconectou o áudio da apresentação no final, Ah, mas tá bom. Não, tranquilo. Deu para entender bem, né? Parabéns pelo seu artigo aí, pela sua apresentação também, bastante detalhada. Eu gosto de artigos aí, de pesquisas que juntam duas áreas, né? Dois focos interessantes que você colocou. Estou entendendo que esse é um conceito único, né? O que está se formando como um conceito único, Lean Startup, mas que de alguma maneira você vai precisar estudar essas duas áreas também separadamente, né? Ou seja, o conceito de Lean de uma maneira geral, que já vem sendo aplicada aí desde, como você mesmo colocou lá, desde a Toyota, né?
e agora sendo aplicada a um tipo de empresa relativamente nova, né, que é a startup, que é uma empresa que se caracteriza aí basicamente por ser uma empresa de base tecnológica, com crescimento rápido e tudo mais, que assim intuitivamente a gente pensaria primeiro numa dificuldade, numa complexidade para se aplicar os conceitos do Lean, que normalmente partiriam e foram pensados para uma empresa maior, onde você tem, vamos dizer assim, corpo, né, para enxugar alguma coisa, né? Se você está partindo de uma empresa pequena que está crescendo muito rápido e ao mesmo tempo você quer enxugar as gorduras que às vezes você precisa delas para crescer, né? E é uma e é uma característica mesmo das empresas já grandes, né? Eu passei por vários ciclos, né? Trabalhei em empresas cíclicas, então quando você está crescendo, você acumula gordura, né? Até pela sua quase que incapacidade de pensar nisso naquele momento, né? E até pela necessidade de você ter mesmo mais gordura para poder avançar, né? Porque você precisa de é, ganhar corpo, porque o mercado está aumentando, os seus pedidos estão aumentando, estão crescendo muito rapidamente, aí você cresce, contrata mais pessoas, compra mais máquinas, não sei o quê. A hora que a coisa estabiliza, você percebe, que, logicamente, você acumulou muita gordura e aí você vai se utilizar das metodologias do Lean para enxugar isso, né? E no seu estudo, aí você já está fazendo as duas coisas, né? Você teoricamente está crescendo e ao mesmo tempo enxugando ou usando os conceitos para já crescer de maneira enxuta, né? E ao mesmo tempo tentando não atrapalhar o seu rendimento, a sua eficiência com essa preocupação em não engordar, né? Então é na minha opinião, uma complexidade a mais, né? E desses mecanismos aí, metodologias, eu gosto muito do mapeamento do fluxo de valor, né? Usei bastante aí, continuo usando aí nas minhas consultorias, né? É muito importante, te dá uma visão bem interessante do conceito todo, e mais uma vez para startup, ele também gera uma dificuldade ou uma complexidade adicional, já que os processos estão sempre mudando, né? Assim, no dia a dia ali da empresa, crescendo, aumentando, criando novos processos e ao mesmo tempo você fazendo esse mapeamento e gerando valor, né? Para isso, né? Gostei da divisão também que você fez dos resultados, né? Dos tipos de barreira aí, tecnologia, comportamento, conceito. Comentando um pouco da metodologia também, de revisão sistemática da literatura, acho que tem um pouco a ver com a apresentação da Jade também, né? Você tem, por um lado, a dificuldade de ter só, entre aspas, a literatura, aonde se embasar, né, sem a empresa propriamente dita para obter novas respostas ou até para corroborar com as respostas que você está obtendo na literatura. E, e isso traz aí alguma complexidade adicional, mas que acho que vocês conseguiram contornar bastante bem, né, com as suas perguntas ali, na busca e tudo mais, para para obter essas respostas, né? E fiquei, é, não diria surpreso, né? Mas fiquei, é, de alguma maneira, curioso, né? Para saber também, porque a primeira barreira foi uma barreira tecnológica, né? E aí acho que mais do que uma pergunta, talvez uma provocação aí para você, é, porque talvez seja um contrassenso, né? Se a principal barreira para a implantação
de alguma coisa em uma startup, ela é de base, que é de base tecnológica, normalmente empresas digitais, né? Se a principal barreira está na área tecnológica, né? Eu vejo que isso pode ser visto também como um contrassenso, né? Ou seja, como é que as pessoas de uma startup que normalmente é digital e tal, têm dificuldade com as tecnologias, mesmo que sejam tecnologias de implantação do Lean, né? Então, são essas coisas que são interessantes para quem está pesquisando, né? Porque vai trazer essa inquietação, vai trazer esse desconforto, que é o momento de você buscar aí respostas que muitas vezes vão trazer coisas interessantes, né? Ou seja, como você vai contornar esse tipo de barreira. Talvez seja fácil de contornar, né? Se as pessoas que estão na organização é, conhecem bem das tecnologias de uma maneira geral, né? Assim, conhecer mais das tecnologias do Lean talvez seja só um passo, né? Ou talvez não, né? Talvez eles estão tão focados ali em tecnologias digitais e desenvolvimento de aplicativos e etc., que não conseguem abrir a cabeça para enxergar outros tipos aí de tecnologias vinculadas a outras metodologias, né? Mas é isso, não quero incompridar demais aí o meu comentário, mas é excelente artigo com que eu vejo muito potencial aí para avançar, né, para novas pesquisas. Obrigada, Obrigado aí. professor. Eu até faltou contextualizar um pouquinho no começo da apresentação. Eu sou da engenharia de produção, apesar de estar aqui na parte de administração, porque eu gosto mesmo dessa parte mais de gestão e envolvendo da engenharia de produção. Só que aí a minha graduação toda e o meu TCC foi na área da qualidade com Lean em hospitais. E esse é o primeiro artigo que eu desenvolvi no mestrado nessa tentativa de migrar para a inovação. E aí até é bastante curioso, porque é muito diferente, realmente, acho que é, a aplicação do Lean, como a gente vê em todos os outros setores, é bastante diferente de startups. Vejo até que no começo, quando eu vi as ferramentas, eu falei, nossa, mas as ferramentas não são tão do Lean, são mais da parte de startup, de ágil, né, do que do Lean. E eu vi que eles usaram principalmente os princípios para desenvolver o Lean Startup, né? A ideia de reduzir desperdícios, seja qual for, mas não tanto as ferramentas tradicionais da indústria que acho que são muito pouco aplicáveis. O mapeamento de fluxo de valor mesmo, é o que você falou, não tem uma coisa muito estruturada, né? Em startup não é tão padronizada a ponto de você conseguir desenhar e falar, tá, a partir de agora tá sempre mudando. Eu acho que tem muitas pessoas têm essa ideia de serem jovens com muita pressa, então também não param para desenhar tudo bonitinho. Eu acho que é uma barreira interessante. Até por isso que a gente partiu para as barreiras, porque eu vinha pesquisando e achei que seria interessante. E foi curioso terem tão poucos artigos no tema, mas a gente viu que é bem mais recente do que os outros temas que eu e a minha orientadora vínhamos pesquisando, né? E realmente achei muito curioso isso que você falou, que eu nem tinha percebido essa parte desse contrassenso da barreira tecnológica com as startups, porque ferramentas e a tecnologia é uma barreira que é muito identificada no Lean, porque é muito quadradinha, assim, tem bem bastante específicos as metodologias, as ferramentas, como que segue, e isso para mim era, não, é normal no Lean, mas eu não me toquei nisso, de que em startups a tecnologia era para ser uma facilidade, né? Até mesmo a coleta de dados, que foi algo que foi bastante identificado pelos autores como uma barreira, não é. É curioso, porque eles são muito. Já é bem diferente de empresas tradicionais, que vão anotar na mão, que não vão muito se preocupar, como eles são tudo digitalizados, era para ser mais fácil mesmo. E eu vejo que é muito mais relacionado a essa pressa, assim, que dificulta essa parte de ferramentas, de não parar para estruturar, do que realmente não saber como. Achei bastante interessante isso. E agora a gente está vendo realmente como seguir. Acho que é diferente de outros artigos também aqui apresentados, que já eram finalizações, isso é bem o comecinho. Eu estou no primeiro semestre do mestrado, então agora estamos delimitando, por isso que é muito bom. Tudo que eu estou vendo aqui está sendo bom, trazendo várias ideias. Muito legal. Eu vou abrir aí para outros colegas também comentarem.
Bom, se não tem mais perguntas, eu tenho mais uma colocação aí que eu achei interessante, que eu não diria que aí vai na linha do contrassenso, mas que acho que é uma coisa que você também pode explorar, é que a comunicação, que normalmente é uma das principais dificuldades da empresa tradicional, ela apareceu aí como uma das barreiras menos citadas na startup, né? Então, acho que você pode também, se tiver interesse, né, abordar esse tipo de tema para tentar desenvolver, né? A que se deve esse fato, né? Por que que a comunicação é tão boa, ou pelo menos não é percebida como uma barreira aí na startup ou na Lean Startup e na empresa tradicional, né? O que a gente tem visto aí, a gente costuma falar, o jargão aí é que a comunicação é um dos três principais problemas de qualquer empresa. Se você entrar numa empresa para dar uma consultoria, sem falar muita coisa, você pode falar para eles que o problema deles é de comunicação, que você vai acertar com quase certeza ali o seu diagnóstico, né? Porque comunicação numa empresa tradicional, né, que tem uma estrutura organizacional, hierárquica e etc., ela sempre passa por problemas, né? E aqui apareceu como uma barreira pouco notada, né? Acho que você pode explorar aí, ou se você já tiver alguma resposta para isso, a que se deve esse fato, né? Na comunicação. Bacana, ainda não explorei isso, não. Já anotei aqui para levar para frente. A gente está começando a continuar agora. Bom, o nosso tempo, então, já está aí finalizando, né, Eduardo? Eu acho que foi um momento aqui, né, de ótimas apresentações, né, ótimos conteúdos. Creio que todo mundo aqui aprendeu, né, um pouco mais hoje. E eu agradeço, então, a participação de todos vocês. Eu enviei aqui no chat um link, né, se for possível, aí para vocês avaliarem essa sessão, né, avaliarem aí, o moderador. Eu agradeço. Está aí no chat. E é isso, Eduardo. Se quiser falar alguma coisa. Tá ótimo, não? Eu agradeço a presença de todos também. Agradeço muito a você também, André, pelo suporte aí na preparação, no planejamento, na organização aí, na execução também, né? Perfeito. Agradeço vocês todos aí, os congressistas que apresentaram excelentes trabalhos aí na nossa área de atuação, de gestão da inovação. Espero que todos vocês continuem as suas pesquisas, que tenham bastante sucesso. Como a Andrea falou, se puderem avaliar também participar aí avaliando a nossa sessão. Então é isso. Desejo sucesso aí a todos. Se precisarem aí de mim, se eu puder ser útil em alguma coisa, fique à vontade, né, me procurar no LinkedIn. Tem todos os meus dados lá e podem entrar em contato. A gente segue conversando. Prazer conhecer todos vocês aí. Então é isso, pessoal. Obrigada, viu, Eduardo, pela sua excelente moderação aí. Eu que Tchauzinho para agradeço. todos. Abraço. Tchau, pessoal. Até mais, Grande abraço. pessoal. Tchau, bom Pessoal, dia. tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.